Eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino. Vou falar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, a nossa posição diante de Deus pela sua palavra. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica aos pés de mim, meu coração aberto está, traz tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, pelo caminho bom, pela bondade os guia, até o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo, e com por amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como nos tempos antigos, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa crei, deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Deus fala conosco através do vento, através da tempestade, através de uma criança, através de um homem de Deus, mas mais especificamente através da sua palavra. Agora, quando Deus fala conosco através das suas palavras, voltando ao assunto, por exemplo assim, a lei de trânsito. A lei de trânsito brasileira, ela é para matar ou ela é para resguardar? A multa que o guarda lá, se você não está, a multa é para te condenar ou é para te exortar? Para te alertar que não deve correr 120 km por hora, que não pode ultrapassar nas faixas duplas, que não pode estacionar em lugar onde é proibido, que não é conveniente, aonde tem
placa, onde tem lombada, onde tem desvio, onde tem uma sinaleira, no vermelho, no verde, no amarelo. Sinalizações. Então Deus fala conosco através da sua palavra. Para quê? Para que nós podemos ficar em pé diante do Filho do Homem, de Deus. Deus dizia para Ezequiel: te coloca em pé, que eu falarei contigo. E aí falava. Deus despertou Samuel da cama, do sono, para falar com ele. Deus fala para Abacuque: o que tu ouve, tu escreve bem grande e coloca no portal da cidade, para que quem passa correndo, corre mais depressa ainda, para avisar aqueles o que está escrito ali, as coisas que virão daqui para frente. E assim, para Jeremias, Deus disse: eu colocarei as minhas palavras na tua boca, porque desde o ventre da tua mãe eu já tenho te escolhido como profeta sobre Israel. Quer que eles ouçam ou quer que eles não ouçam. Aí Moisés começou a se... Não, Senhor, tá? Eu sou gago, quem fez a boca do homem? Eu colocarei as minhas palavras na tua boca e tu falarás a Arão e Arão falará a Israel. Ele era gago, pesado de língua. Agora, quando nós lemos a Bíblia Sagrada e nós aceitamos a Jesus, você precisa ler o livro de Romanos, no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, ele relata, porque o livro de Romanos é o livro que mostra a nossa posição diante de Deus através da sua palavra. Se tu quer ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, leia a palavra de Deus, observe a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta, escrita por Deus e lida pelos homens. Você já leu isso? Nós temos uma carta aberta, isso está numa responsabilidade, escrita por Deus e lida pelos homens. Os homens vão nos julgar pelas nossas atitudes. E Jesus disse: você devereis ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Eu vos mando no meio de víboras, né? Mas tem que ser prudente. Em Romanos, o apóstolo Paulo fala da situação do homem que não conhece a Deus. Se você ler o capítulo 11, ao capítulo 1, versículo 22, 23, 24 de Romanos, capítulo 1, versículo 22, 23, 24. Aí ele fala primeiro que Deus os entregou às suas paixões carnais. Deus os abandonou e Deus os entregou novamente. Ele mostra o homem na situação mais bárbara possível. Assim como Deus mostra a situação do povo de Israel no capítulo 1 de Isaías, até o versículo 17. Ele mostra ao povo de Israel o pecado na vida deles como uma pessoa cheia de lepra, cheia de pustema, não espremida, não amolecida com óleo, da planta do cabelo até a planta dos pés, do fio de cabelo até a planta dos pés. Mas daí, no versículo 18, Deus diz assim: se eles ouvissem a palavra de Deus, o que Deus tinha
para apresentar para eles, Deus faz uma promessa: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam preto como carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Vinde então e arguimos. Deus só quer fazer um conserto. Quando nós lemos Romanos, o apóstolo Paulo, ele mostra o homem na situação pecaminosa diante de uma cruz, prostrado. Os homens do Antigo Testamento, eles não podiam se colocar diante do rei, olhando na face do rei. Eles traziam o prisioneiro ou condenado descosta, e o rei tocava com o cetro. Ele ouvia os acusadores, e se era convencido, ele nem olhava para o rei, já levava de volta e cortava o pescoço. Mas se eles ouviam e não convenciam, ele tocava com o cetro. E o condenado podia olhar, virar com a cabeça para baixo e falar, se defender. E se ele tocasse de novo, ele podia olhar para a face do seu rei e ele estava justificado. Chama-se o cetro de equidade. Já ouviu falar disso? Então os seus acusadores, aí novamente ele se prostrava, beijava os pés do rei, com a mão, embora, justificado. Quando nós aceitamos Jesus, nosso rosto vai aos pés da cruz. Beijamos aos pés da cruz, porque nos pés da cruz está o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas não olhamos para cima. Mas quando nós somos justificados, aí nós olhamos para um Jesus não crucificado, um Jesus glorificado, um Jesus ressuscitado. Aí apresenta, está em Hebreus. Mas se nós ler, aí vemos Jesus glorificado. Como que fica a nossa posição agora? Aí vamos para Efésios, tem que ler o capítulo inteiro de Efésios. Mas primeiro o primeiro e o segundo capítulo. Vamos falar desse primeiro. Hebreus também, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o sexto. Na verdade vai até o 9. Em Efésios, capítulo 1, e o versículo 6, o apóstolo Paulo, ele disse que ele nos redimiu, ele nos resgatou, ele nos redimiu, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No capítulo 12, ele diz assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Achei. Vamos ver. É importante. Capítulo 1 de Efésios, versículo 6. Só vou ler depois o versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. Efésios 1, 3. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Presta atenção. Saímos dos pés da cruz, conhecemos Jesus em Hebreus, e agora a nossa posição diante de Deus não é uma posição desgraçada. O que é um desgraçado? Uma pessoa que caiu da graça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Só aqui. Já leu o capítulo inteiro, mas agora o capítulo 2.
E vos vivificou, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre quais todos nós antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aquilo que está lá em Romanos capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 24. 25, 26, por aí. Pode ler. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, não foi nós que amamos Ele na nossa miséria, Ele nos amou. Em João 15,16, São João, capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não fois vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não fois vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. Então, eu sou escolhido de Deus, você também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o morto não come, o morto não reivindica, o morto não age, o morto tem que ser levado pelos outros, o morto catinga, o morto ninguém quer ficar perto dele, dormir com ele, não pode dialogar com ele. Está morto? Está morto, está morto. Lixo, exclusão total. Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? É a sexta dimensão. Eu tenho desde a primeira dimensão até a sexta. Agora eu já estou falando da sexta dimensão. Quando Davi diz assim, o Senhor, Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa, essa parte, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sentar nas mansões celestiais em Cristo Jesus é estar na presença do inimigo, ele olhando para ti e Deus te cobrindo de bênção. Como é que pode esse povo ser pobre, inerrado e cantando dessa maneira, orando, dizendo que sempre está bom, esperando a volta de Jesus? Que volta de Jesus? Eles não se preocupam com riqueza, eles não se preocupam com... mas estão ali, ó, joelho dobrado, orando, glorificando a Deus e agradecendo. Por quê? Tem uma mesa posta na presença do inimigo, a cabeça sendo ungida com óleo e o coração alegre. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sentado às mansões celestiais em Cristo Jesus, é dizer para o mundo: pode ficar mundo e imundo, eu não tenho aqui lugar permanente, como está em Hebreus. Eu sou peregrino e forasteiro, mas eu tenho um lugar celestial.
Ele abre a nossa mente para aquilo que vem, não aquilo. O maior problema do ser humano está entre o ter e o ser. Hã? O maior problema do ser humano é entre o ter e o ser. Eu sou filho de Deus. Tem uma teologia aí da prosperidade. Não, se tu és filho de Deus, tu tem que ter isso, aquilo. Dá 100 para Deus, ele vai te dar 1000. Provoca a Deus, bota Deus na parede. Entra em demanda com Deus. Palestra do R.R. Soares. Entra em demanda. Para com isso, Piribal, para ver se ele não vai te dar isso. Não é assim. Jesus disse, não leveis alforje, nem bastão, nem dinheiro. Na casa que entrais, repousa a vossa paz. Na cidade também. De graça recebeste, de graça dai. Então, quando nós estamos sentados nas mansões celestiais em Cristo Jesus, nós somos mordomos daquilo que nos dá, que Deus nos dá. O carro que eu tenho não é meu, mas pertence a Deus, mas eu não vou dar para o pastor. Não. Eu vou usar ele para a glória de Jeová. Tudo o que eu fizer, eu faço em conjunto com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu não trabalho isolado. Se eu recebi o conhecimento, é o pão nosso cada dia, é aquilo que Jesus disse para os discípulos, dai vós de comer. Mas só temos 200 dinheiro, olha a pobreza. Temos só 200 de dinheiro e não temos padaria para essa multidão, mais de 5 mil pessoas. Mas dai vós de comer. Mas quando o menino apresentou 5 pães e 2 peixes, ele diz, continua a dar, dê aquilo que você tem. Porque você está na presença de Deus, na presença de Cristo, sentado nas mansões celestiais, diante do Todo-Poderoso. Davi destruiu o gigante Golias com uma pedra, uma fundinha. Gideão, e os seus 300 homens, tinha 32 mil, Deus disse, não é demais. A força de vocês que vai não foi a minha glória, nem o meu poder, vocês estão sentados lá na terra, estou sentado no céu, vocês têm que depender de mim. Bota a prova, Gideão. De 32 mil, foram 22, sobraram 10 mil. Bota mais uma prova, 3 dias no deserto. Quando sobrar, aquele que toma água com o cão lambe, esse separa para mim, como o cão bebe água, esse separa para mim. Dos 10 mil, 9.700 rodaram no teste, só 300. O que significa isso? Presta atenção. Os que vinham na frente, os mais fortes, chegavam e se jogavam na água. Bebia água e se jogava, tomava um banho no fim. Quando chegavam os últimos, estava lá aquele lodo. Deu para entender? Não pensava no seu irmão. Eu estou sentado na mesa do Todo-Poderoso, mas eu não olho para trás e vejo que meu irmão vem mendigando, pedindo. É o que o bom samaritano fez. É o perdão de Jesus sobre a prostituta, sobre o ladrão da cruz. Mas quando vinha aquele, mesmo cansado, mal chegando na água, ele pegava a água com a mão assim, não molhava os pés, trazia a boca e ficava olhando para quem, se não vinha o inimigo ou quem vinha atrás dele, para não sujar a água. Se eu tenho a boa palavra, eu reparti para a boa palavra com você. Eu sou mordomo de Deus. Sobrou 300. Agora tu vais, mas como é que nós vamos vencer o inimigo com 300 pessoas, Senhor? Presta atenção. Você está sentado nas mansões celestiais em Cristo Jesus, assim como Gideão, assim como Davi. Deus deu as diretrizes de guerra para Gideão vencer o inimigo.
E Deus dará para ti sabedoria e graça para vencer as adversidades, se você crê nessa palavra. O que tens na mão, Gideão? Cântaro vazio, uma tocha acesa e uma buzina. Então pega a buzina, pega o cântaro vazio, acende a tocha com umas 10 virgens, lâmpada, azeite na botija e na vasilha, azeite na lamparina e nas vasilhas. Não pode deixar de faltar azeite. Você vai para o campo de batalha, em cima do Espírito Santo, em cima da graça de Deus. Bota a lamparina debaixo do cântaro, aonde que ilumina só os pés. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O cântaro vazio, a tocha acesa e a buzina na outra mão. Quando gritai pelo Senhor Jeová, por Israel, por Gideão, levanta o cântaro, quebra a buzina, vem a luz e toca. Todo inimigo se acordou, viu as luzes em redor do acampamento. Naquela muvuca um se matou outro. E é isso que eu sempre cantando, porque no conceito dos senhores da guerra, cada luz acesa era um centurião que atrás dele tinha 100 soldados. Se eles estavam em 300, 100 vezes 300. Era na mente dele. Então, o que pegava a espada e se acordava, quero me defender. Eu estou me defendendo. Era uma carnificina. Sabe por quê? Porque Gideão estava sentado nas mansões celestiais em Cristo Jesus. Deus deu as diretrizes para ele. A primeira coisa que o crente deve fazer, não conte para ninguém, a não ser uma mulher de Deus ou um ungido de Deus, os teus problemas, a tua fraqueza. Ore ao Senhor em espírito, porque se você ler ou orar em voz alta as tuas fraquezas, o diabo ouve. Ele não é onisciente, ele não sabe estar na tua mente, ele perdeu essa liberdade na cruz do Calvário. Mas se você, Paulo diz assim, cantarei no espírito e também no entendimento, orarei no espírito e também no entendimento. Efésios capítulo 6, versículo 18, presta atenção. Orando, o apóstolo Paulo fala, orando em todo tempo, em todo lugar, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, por todos os santos, inclusive por mim, ele diz. Orando em todo tempo, em todo lugar, com toda oração no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança. Orar no Espírito e vai lá ver o que Deus está fazendo. Jesus diz, capítulo 6 de Mateus, entra no teu quarto, ocultamente, ora, peça, que lá fora, entre os outros, visivelmente, Deus vai te recompensar. Amém? Deus 30 minutos, que Deus abençoe em nome de Jesus.